Minha rotina de cuidados durante o período de depressão. Oi, meu nome é Lucila, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou contar um pouco com vocês, um pouco da minha rotina de cuidados enquanto eu estava ali num período de depressão, tá? Bom, falando um pouco da minha história, caso seja a sua primeira vez aqui no vídeo, eu tive depressão por 20 anos, então tive altos e baixos, já fiz um pouquinho de tudo, e na minha última crise de depressão, eu tive a oportunidade de fazer um cuidado completo, tá? Da doença, e aí até que eu finalmente conseguisse encontrar uma saída e encerrar esse ciclo. E aí, nesse vídeo, eu vou compartilhar um pouco do que eu fazia ali no dia a dia, como era a minha rotina, para que possa ajudar ali outras pessoas que estejam passando pelo mesmo a encontrarem, né, seu próprio caminho, a se inspirarem também, né, a continuar nesse caminho de cura interior, tá legal? Bom, então, quando a gente tá ali com depressão, né, acho que não preciso falar muito, a gente não tem muita energia, então eu vivia cansada, né? Eu também tinha crises de choro, tinha crises de ansiedade, eu tinha muitos pensamentos negativos, então eu tive que fazer diversos cuidados ali comigo, tá? E aí eu vou compartilhar um pouco de como era essa minha rotina, tá bom? De cuidados, porque às vezes é tanta coisa que precisa fazer que a gente meio que se perde. Então eu vou compartilhar um pouco dessa minha rotina e aí você vê, né, o que você consegue aplicar na tua vida, o que faz sentido para você, tá? E gente, acolhe aquilo que você entender que faz parte do seu momento, que faz sentido para você adquirir na sua própria rotina, tá legal? Bom, então falando bem do dia a dia, né? Então eu acordava pela manhã. Eu fazia as minhas práticas ali de oração, afirmações positivas, meditação com respiração, tá? Então, essas práticas, essa prática de manhã ali tinha como objetivo eu começar o dia já com a parte mental mais positiva, sabe? Um pouco mais alegre ou mais neutra, né? Quando a gente não tá bem e a gente entra num estado um pouco mais neutro, mais calmo, também é uma coisa boa, tá? Então, essa prática de manhã já tinha como objetivo eu começar o meu dia bem, tá? Então, eu fazia ali minhas orações ou práticas de afirmações positivas, meditação e respiração. Não fazia todas elas religiosamente, eu fazia elas assim, de acordo com o que eu sentia naquele momento, tá? Então, se eu não estava tão bem, eu direcionava, né, as minhas orações para conseguir sair dessa situação de um lugar não tão bom para um lugar melhor. Ou eu reforçava as práticas de construir, né, uma autoestima mais elevada, construir uma mentalidade mais positiva com relação a mim mesma e ao mundo, tá? E também fazia ali as meditações e respirações para que o meu estado mental ali estivesse com uma vibração mais alta, tá? Então a ideia era de realmente eu começar o meu dia bem, positiva, feliz, alegre, e essas práticas nos proporcionam isso, tá? E por que eu fazia primeiro essa prática, tá? Porque eu gostava, né? E aí uma crença minha, foi uma escolha minha, tá? Você faz aí do jeito que você quiser, mas eu decidi fazer ela primeiro, como a primeira atividade do dia, para que eu fizesse ela de estômago vazio, né? Porque quando a gente come um alimento, a gente toma um café da manhã, parte da nossa energia ela vai para a digestão. E a minha intenção era a de direcionar a energia que eu tinha ali, né, para exclusivamente para a prática ali, né, das orações, da meditação. E aí é por isso que eu fazia essa atividade primeiro. Aí depois que eu fazia, tá, essas práticas, eu ia tomar meu café da manhã, que era um café da manhã já balanceado, tá? Então, eu ia no nutricionista, quer dizer, já era balanceado não. Não era balanceado, eu tomava muito café. E aí, com o acompanhamento ali da nutricionista, tá? Ela elaborou ali um cardápio mais saudável para mim, tá? Dentro disso, das mudanças que eu tive que fazer, foi basicamente
reduzir o café, reduzir o carboidrato e ingerir ali alimentos mais saudáveis, né? Então, comer um pouco mais de fruta, trocar o café pelo chá e comer iogurte, enfim, um café da manhã mais saudável ali, tá? Depois do meu café da manhã, eu também tomava as medicações e suplementações, tá? Acho que vale também reforçar esse ponto, tá? Então, eu tomava ali o remédio e os suplementos, e aí, depois disso, eu ia ali para a academia, tá? Então, eu fazia as práticas de exercício físico. Nos dias que eu não tinha, ou acordei atrasada, né, e não dava para fazer o treino completo, ou porque eu não estava tão disposta no dia, então, quando eu não fazia o treino completo, eu fazia pelo menos ali uns 10, 15 minutos de esteira só para dar aquela acordada, sabe? Só para sair daquele modo ainda estou com sono para um modo estou acordada, tá? Então, eu fazia isso pela manhã e aí depois da prática de exercício físico, eu ia para o trabalho, tinha um almoço saudável, um café da tarde saudável, aí finalizava o trabalho, jantava saudável também, tá? E aí, nos dias que eu não fazia ali o exercício físico pela manhã, eu fazia à noite. E nos dias que eu não ia na academia, tá? Eu praticava algum hobby que fizesse eu usar ali a minha criatividade, ou fazia algum estudo, né? Um estudo principalmente relacionado ao autoconhecimento, lia livros, assistia vídeos que falam sobre o processo de autoconhecimento, principalmente esses voltados ali para a parte da depressão, né? Então, eu assistia vídeos da parte da saúde, né, do nosso corpo, da saúde mental, das formas da gente ver o mundo, né? Então, enfim, tudo que agregasse na minha mudança interior e que estivesse ali alinhado com a minha cura, né, da depressão. Tá? Além disso, eu também eu fazia ali, li alguns livros sobre autoconhecimento, eu desenhava, pintava, eu também estudava inglês cantando, né? Que também eu acho que soltar a voz também é terapêutico, tá? Não sei para vocês, mas para mim foi terapêutico. E aí eu alinhava os estudos do inglês com essa parte terapêutica do canto, de soltar a voz, tá? E deixa eu só ver mais aqui na minha colinha. E nos cuidados do sono também, eu tomava remédio para dormir, tá? Eu não tomava melatonina nem nada, então conversando com a médica ali, a gente optou, como eu já dormia cedo, né? Então ela indicou ali para que eu tomasse a medicação para me auxiliar no sono, que apesar da gente ficar bastante tempo ali na cama, né, enquanto a gente tá com depressão, não quer dizer que a gente dorme bem, né? E eu era uma pessoa que não dormia bem. Então, eu tomava essa medicação e eu ia dormir cedo, entre 9h30, 10 horas ali, já costumo ir pra cama, porque daí dá o tempo do nosso corpo criar, né, produzir ali a melatonina na sua forma natural, tá? E aí, essa era basicamente a minha rotina ali, né, do dia a dia. Nos finais de semana, procurava fazer coisas também que me agregassem nesse sentido de autocuidado, tá? Ia sair, tomava um sol, ia na natureza, enfim, fazia esses cuidados. E aí, periodicamente, tá? Eu também tinha os cuidados, né? Fazia acompanhamento com uma terapeuta, né? Uma psicóloga, fazia semanalmente. Ajudou muito para mim, foi muito importante nesse processo de autoconhecimento, tá? Também fazia o acompanhamento médico, né, com a psiquiatra. Mensalmente eu ia ali numa consulta para ela fazer a avaliação, fazer todo o acompanhamento da minha saúde. Eu também fazia um processo ali de desparasitação, tá? Então, a princípio, eu fiz tomando o remédio mesmo, sabe, para desparasitação, mas depois, pesquisando um pouco melhor, eu vi ali que tem outros métodos mais naturais nesse processo de desparasitação, que contribuem também para essa limpeza do nosso corpo, tá? E também, não menos importante, tá? É o cuidado da parte energética.
tá? Então, não sei qual é a sua crença, mas eu sempre acreditei, né, nessa parte do invisível, tá? E eu sempre cuidei ali, desde criancinha, na verdade, de família, tá? Eu ia ali na benzedeira pra cuidar dessa parte energética, tá? Então, eu nunca descartei. Então, também tinha ali a pessoa da minha confiança e eu fazia essa limpeza energética ali para que me auxiliasse nesse processo de cura, tá? Então, você pode, de repente, ou fazer um curso, né, para você mesmo fazer uma autoaplicação, ou você pode procurar algum terapeuta energético, alguma benzedeira da sua confiança, tá? E esse também é um cuidado que eu considero importante porque nós somos seres humanos, não só um corpo, né? Mas eu sou um corpo físico, então eu preciso cuidar da parte física, eu tenho uma mente e tenho sentimentos, então sim, eu preciso cuidar, né? Fazer uma higienização, uma reprogramação, né, da minha mente para que eu tenha sentimentos bons, tá? E sim, nós temos, né, toda a reverberação, né, do nosso físico, mental e emocional, cria um campo energético que também precisa ser olhado e cuidado, né? Então é importante sim a gente cuidar de todos esses aspectos e para mim esse né, da minha experiência, da minha perspectiva, esse foi um processo de cura que funciona muito bem, tá? E foi assim que eu finalmente consegui minha cura definitiva. Eu considero como uma cura definitiva, tá? Vou colocar só uma pontuação, né? Durante esse período onde eu estava com depressão, eu fiz todo esse trabalho e tudo mais, né? E só que mesmo assim, eu tinha ali um cansaço que não fazia mais sentido. Então, eu já tinha trabalhado a parte mental, emocional, físico, já estava assim, não vou dizer que estava 100%, mas eu já estava um pouco mais equilibrada, mas mesmo assim eu sentia um cansaço que para mim não fazia sentido. E foi esse cuidado do campo energético, tá? Que acabou trazendo a finalização desse meu ciclo, tá? E aí, eu vou compartilhar com vocês né, qual foi a metodologia, qual foi essa energia que curou, tá? Esse único ponto que faltava na minha vida, que foi a metodologia do Mui Chan. Eu fiz a chama devocional, tá? E foi ela quem fez com que eu encerrasse esse ciclo, tá? Eu tô fazendo uma propaganda um pouco gratuita, tá? Não tô recebendo nada por isso, mas eu tô compartilhando porque foi o que funcionou comigo. É o que pra mim mudou a minha vida e aí eu estou compartilhando isso com vocês porque pode ser que mude a sua vida também, tá? E eu acho que é importante, tá? A gente compartilhar mais sobre o que funciona pra gente para que outras pessoas tenham também a oportunidade de se curar, sabe? E esse é o meu desejo, na verdade, assim, quando eu recebi essa cura, eu pensei, nossa, eu preciso contar isso para as pessoas, né? Preciso compartilhar, porque tem muita gente doente e a gente precisa de mais pessoas curadas nesse mundo, tá? Então, por isso que eu tô mencionando isso, que é o que funcionou para mim, tá? E espero que funcione para você também. Cada um tem ali uma necessidade, tá? Então, para mim, foi nessa questão da parte energética de ter disposição e vitalidade, tá? E foi esse método, tá? Que fez com que eu encerrasse esse ciclo e tivesse sucesso, né? Nesses cuidados, tá bom? Então, um beijo para você. Espero que eu tenha contribuído na tua vida e espero sinceramente que a gente possa criar um mundo melhor aí, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!